Olá pessoal, tudo bom? Então vamos ao capítulo 2. Espero que vocês tenham feito no capítulo 1, né, a revisãozinha, aquele laboratório bem completinho sobre a matéria do CCNA CCENT, né, referente ao ICND1, que é pré-requisito aí para o nosso curso, que é o que a gente está fazendo agora, que é o ICND2. Nesse capítulo a gente vai começar a ver os conceitos sobre Spanning Tree e também fazer uma breve revisão de como é que funciona o switch, né, como é que ele aprende MAC, como é que ele encaminha, como é que ele faz filtragem, aqueles conceitos básicos que também vêm lá da prova 100, 101, né, do material do CCENT, que é o ICND1. Então vamos lembrar primeiro aqui, ó, switch, por padrão, as portas deles estão trabalhando na camada 2, na camada de enlace. Então, na realidade, o que isso significa? Significa que ele consegue ler esse quadro de camada 2, né? E ele consegue utilizar os endereços de origem e de destino para tomar decisão de aprendizado e encaminhamento. Lembrando aqui que o endereço de destino, ele é o endereço MAC do computador remoto, né? Quando a gente vai conversar um computador com outro, ele é o endereço MAC do computador remoto, ou pode ser o endereço MAC do gateway. E o endereço de origem é o endereço MAC de quem está enviando o quadro para o computador remoto, né? Então aqui o endereço de destino, ele é utilizado para a gente fazer o encaminhamento dos quadros, tá? Já o endereço de origem, ele é utilizado para a gente aprender e montar a tabela de endereços MAC, a MAC Address Table, chamada de CAM, Content Addressable Memory, tá? Então esse campo é utilizado para montar essa tabela. Quais os tipos de MAC que o switch vai receber? Então ele tem um MAC que pode ser de broadcast, multicast ou unicast, né? O que é o MAC de broadcast? É quando a gente quer falar com todo mundo na LAN. Então ele é FFFF, FFFF, FFFF. Quando a gente, até é engraçado, né? FFFF, parece até que eu sou gago, mas eu não sou, tá? Então a gente tem aqui o FFFF, FFFF, FFFF. Esse MAC é utilizado quando a gente faz um ping, por exemplo, para o destino 255, 255, 255, 255, que é o endereço de broadcast local. Ou para um broadcast direcionado, por exemplo, 92.168.0.255, de uma rede que está usando a rede 192.168.0.24, por exemplo. Então, o último IP, ele é o broadcast direcionado. Ambos esses dois endereços de camada 3 utilizam o MAC de broadcast FFFF, FFFF, FFFF. Multicast é quando eu quero conversar de um computador para um grupo, de um para alguns, tá? Os MACs de multicast, eles começam com 0100, 5E. Então sempre assim, 01005E. Então eles vão de 01005E, 0 até 01005E, 7 FFFF. Então vai de 0, com tudo 0 aqui no final, até 01005E7 FFFFF, tá? Então essa é a faixa de endereço MAC de multicast. Característica aqui, ó, tanto o multicast quanto o broadcast, por padrão, ele não é gravado, tá? Ele não é gravado na tabela MAC do switch, quando eles estão comunicando, tá? Então, tanto o endereço de broadcast quanto o endereço de multicast, eles por padrão são vinculados a todas as portas, tá? Então, o que acontece? Quando o cara recebe um broadcast, o switch encaminha para todas as portas, claro, menos para que enviou. Multicast também, ele recebeu o endereço de multicast, ele encaminha para todas as portas, menos para que enviou aquilo, ok? Então, broadcast e multicast têm a mesma característica. E o unicast é aquele quando a gente quer conversar de um para um. Lembrando que é o MAC do próprio equipamento que a gente consegue ver lá no comando ipconfig nas máquinas, né? Ou então no show version dos roteadores e dos computadores.
O broadcast, normalmente, ele não é utilizado como MAC de origem, tá? Você não vai ver aqui no MAC de origem um broadcast. Agora, o multicast e o unicast, sim, você já pode ver aqui no MAC de origem. E como destino, aí todos eles podem ser utilizados como destino, né? Então, por exemplo, se o meu computador ele vai colocar um MAC de unicast na origem, quer falar com todo mundo, ele vai colocar o MAC de broadcast aqui no destino, ok? Então, o que acontece com o switch quando ele recebe um quadro Ethernet, seja gerado pelo, estou falando padrão Ethernet como um todo, né? Tecnologia 802.3, quaisquer uma delas, A, U, seja qual for, né? Seja 10, 100 ou 1000, o que vai acontecer quando ele recebe um quadro? A primeira coisa, ele vai ver aqui o seguinte, o MAC de origem é de que tipo, né? Qual é o tipo do MAC de origem? Multicast ou broadcast? A gente já viu que broadcast, na origem, só se tiver algum hacker querendo fazer algum chuncho, alguma gambiarra, tá? Se o cara não estiver tentando fazer nenhum ataque, por padrão, broadcast você não vai ver como MAC de origem. E por padrão, um MAC de multicast, se tiver na origem, o roteador não grava na tabela. Se for um MAC de unicast, ele vai ver esse MAC já está na tabela. Se sim, ele segue o processo. Se não tiver na tabela, ele grava o MAC relacionando a porta e a VLAN que esse MAC está. Não pode esquecer do seguinte, né? Não existe MAC por porta. Existe, na realidade, MAC por porta por VLAN. A gente tem que lembrar que toda porta do switch está vinculada a uma VLAN. Se ele não tem configuração nenhuma, ela está vinculada a VLAN 1. Então não existe switch da Cisco sem VLAN, pelo menos desses mais novos, ok? Então sempre vai ser MAC por porta por VLAN. Se eu não configurei VLAN nenhuma, todo mundo está pertencendo a VLAN 1, tá? Então com isso a gente fez o processo de aprendizagem. Então a gente tem que lembrar que multicast e broadcast que não deve estar na origem, só se isso aqui for algum ataque, tá? Então multicast e broadcast você não vai ver gravado na tabela MAC por padrão. Ah, o multicast pode estar gravado na tabela MAC se eu configurar alguma coisa? Se você configurar o multicast, você vai ver que pode sim. Existe uma tabela MAC para multicast específica, tá? Por padrão, não. Broadcast, a gente não deve ver como MAC de origem. E se o MAC for de unicast? Se ele já conhecer, ele ignora. Se ele não conhecer, ele grava na tabela de endereços MAC. Aí, agora, o primeiro processo é o processo de aprendizagem. Aqui ele aprendeu o MAC. Agora ele tem que encaminhar. O processo de encaminhamento ele é feito pelo MAC de destino. Então o switch vai fazer a mesma coisa, ele vai verificar que tipo de MAC está lá no destino. É multicast ou broadcast, faz flooding para toda a VLAN. Então, por exemplo, se ele recebeu um quadro que tem como endereço de destino FFFF, FFFF, FFFF. Ele recebeu isso aqui no destino. Ele vai fazer um flooding. O que é o flooding, né? Ele vai encaminhar para todas as portas, menos para aquela porta que ele recebeu aquele quadro, ok? Então a gente tem que sempre lembrar isso, tá? Ele vai fazer esse processo. Se é de unicast, aí ele vai fazer o seguinte, opa, peraí, esse cara está mapeado em alguma porta, ele já foi apreendido em alguma porta, esse endereço de destino? Se sim, ele encaminha para aquela porta de destino, tá? Ou ele filtra, caso eu tenha um hub conectado na porta. Por exemplo, tem aqui meu switch, aqui tem um hub, e aqui eu tenho o micro A e o micro B. Aí o A manda um quadro para o B. Essa portinha vai receber aqui também, né? Quando esse cara mandar daqui para cá, essa portinha aqui também vai receber do switch. Aqui no switch vai estar mapeado que A está na porta 1 e B está na porta 1. Opa, se os dois estão na mesma porta, tem sentido eu encaminhar para frente? Não tem sentido, né? Então ele filtra, ok? Se não,
se não tem listado em nenhuma porta, ele faz um flooding para a mesma VLAN daquela porta. Tá? Então isso que acontece, o encaminhamento em uma porta de acesso. Tá? Então eu estou com uma porta que está com switch port mode access, ou então eu entrei lá com o comando show switch port fast ethernet 0/1 e o modo de operação dela está como acesso. Tá? Então ele tem o processo de aprendizagem através do MAC de origem e encaminhamento através do MAC de destino. Beleza? Ah, e tem mais o Port Security ainda, é claro, né? A gente tem que lembrar que a gente estudou o Port Security, isso aqui é o básico. Mas agora vamos supor que esse cara tem um Port Security configurado com um máximo de 2. Ele já tinha aprendido 2 MACs. Aí chegou um quadro para ele de um computador que tem na origem um terceiro MAC diferente. Opa! Se ele estava programado com 2 e chegou um terceiro MAC diferente, aí o que esse cara vai fazer? Ó? Ele excedeu o máximo de MACs seguros configurados, houve uma violação, a porta pode entrar em error disabled se ela for configurada como shutdown, ou então os quadros do computador podem ser bloqueados se ela tiver como restrict ou protect, né? Então ainda a gente já viu como é que funciona o Port Security também no CCNA CCINT, né? No ICND1. A gente vai voltar a falar disso quando a gente falar de troubleshooting, tá? E se for um quadro de trunk? Desculpa. E se o quadro for recebido numa porta que está configurada como trunk? Agora, a porta de acesso é a porta de computador, né? Então aqui eu tenho um computador configurado nessa porta, plugado nessa porta. E se não for um computador, se for um trunk, agora eu tenho um switch conectado do outro lado e está configurado com aquele comando switch port mode trunk. Um comando switch port mode trunk. Aí a coisa é diferente, né? Se ele está configurado como switch port mode trunk, ele recebe os quadros. Então eu tenho um switch aqui e um switch aqui. Quando um computador envia um quadro e ele sai pelo trunk, esse quadro ele é marcado com uma tag, uma marcação, normalmente via 802.1q, né? E se o quadro não tiver marcação, quer dizer que ele pertence à VLAN nativa. A gente sempre tem que ter isso em mente, tá? No trunk, todos os quadros são marcados? Não. Todos menos os quadros da VLAN nativa. Então a VLAN nativa vai sem marcação no trunk, tá? Aí ele vai verificar o seguinte, o MAC de origem que está chegando naquela porta é de que tipo? Ah, multicast ou broadcast, ele não vai gravar na tabela. Se for de unicast, ele vai perguntar se já tem gravado na tabela. Se tiver, segue o processo. Se não tiver, ele grava na tabela MAC por porta por VLAN. Ah, mas ele vai gravar um MAC de um switch remoto numa porta e numa VLAN? Vai, tá? Vai, ele grava. Porque senão ele vai ter que fazer flooding sempre, né? Então vamos supor, eu tenho um switch, um trunk, um switch. Aqui eu tenho um trunk, aqui eu tenho um trunk, aqui eu tenho um computador A, que está na VLAN 1. Quando esse cara quer se comunicar aqui com um computador B, que está na VLAN 1, ele vai passar por esse trunk, vai passar por esse trunk, até chegar aqui, ó, tá? Esse switch vai gravar esse computador aqui, nessa porta, na porta 1, por exemplo. Aqui o trunk está na porta 2. Aqui ele não vai gravar, porque ele sabe que está na porta 1. Mas quando chegar nesse switch aqui, ó, que está na porta, por exemplo, 1 dele, e sai pelo um trunk na porta 2, ele vai gravar esse MAC aqui, tá? Então ele vai gravar aqui, esse MAC aqui, ó, ele é alcançado pela porta 1, ok? Então vai haver o mesmo processo de gravação, bem parecido com o que a gente tem, né? Porque senão, nunca o cara vai conhecer que computadores estão naquela mesma VLAN. Aí ele tem que encaminhar o quadro, tá? Então ele está aqui, ó. Está aqui o switch, está aqui o trunk dele, ele recebeu esse quadro aqui, através do trunk, tá?
ele tem que encaminhar. Chegou no switch, ele tem que encaminhar para algum lugar. Ele vai ver. Se for multicast ou broadcast, ele faz o flooding para VLAN. Tá? Para as portas de acesso, se você tiver a porta de acesso configurada, ele encaminha sem a tag, porque não tem marcação na porta de acesso. E se você tiver mais trunks no switch, ele encaminha para os trunks com a tag. Então, por exemplo, aqui, ó, chegou aqui um quadrinho para VLAN 1. Vou colocar VLAN 10, porque VLAN 1 normalmente é nativo e não tem tag, né? VLAN 10. Esse cara vai olhar e vai ver que tem 2 computadores aqui na VLAN 10. É um broadcast, tá? É um broadcast que vai para todo mundo. Então tem 2 computadores aqui na VLAN 10. Ele vai encaminhar para cá sem a tag. E tem um trunk para cá, para um outro switch. Aí aqui ele encaminha o quadro com aquela tag. Para cá vai um quadro Ethernet normal, sem a marcação do 802.1Q, porque ele é um quadro, tá numa porta de acesso, né? Se for de unicast, ele vai fazer aquele mesmo processo. Tem o MAC de destino gravado na tabela MAC do switch local? Se tem, ele retira o tag e encaminha para a porta. Se não tem, ele faz um flooding para VLAN. Para as portas de acesso ele manda sem tag e para a porta trunk ele manda com a tag. Lógico, né? Menos se o cara for da VLAN nativa. Se for da VLAN nativa, não vai ter tag nem no trunk e nem na porta de acesso, tá? Então a gente tem que lembrar aqui, ó, que um quadro Ethernet normal, ele tem o cabeçalho, dados e o FCS. Quando a gente passa isso aqui, ó, numa porta de acesso, então ele vem assim, tá? Se você vai enviar esse mesmo quadro em um trunk, aqui está como o switch port mode trunk, o trunk está on, o switch coloca uma tag entre o endereço de origem e o tipo do quadro. O que é essa tag? É a marcação do 802.1Q. Então ele tem aqui, ó, um código em bytes, a prioridade, o CFI e o VLAN ID. Então o VLAN ID está aqui, ó, no finalzinho em 12 bits nessa tag, ok? Então a gente tem que lembrar, né? O cara pegou aqui, ele pertence à VLAN 1. Vamos supor que a VLAN 1 é a nativa. O que vai acontecer? Ele mandou um quadro de broadcast, ele vai sair pelo trunk sem tag. E vai chegar aqui numa outra porta de acesso sem tag. A VLAN nativa não tem tag, não tem marcação. Mesmo quando ela sai pelo trunk. Agora a VLAN 2 não é nativa. Esse cara mandou um broadcast, ó. Ele vai enviar esse broadcast aqui para quem está na VLAN 2, sem tag, só que no trunk, aqui dentro, tem essa tagzinha, né? No VLAN ID aqui, ó, tem o valor 2. Tá? Então no VLAN ID vai ter o valor 2. A gente tem que lembrar disso, pessoal. Porta de acesso não tem marcação. Porta trunk tem marcação. Ah, tem alguma VLAN que passa no trunk sem marcação? Sim. Quem estiver configurado como nativa. Então a VLAN nativa vai passar no trunk sem marcação de quadro. Tendo isso, a gente estudando isso aqui que a gente estudou, vamos lembrar o que a gente já fez, né? Basicamente no CCNA e CND1, no CCENT, a gente estudou a arquitetura router on na stick. ROAS aqui, tá? O router on a stick. Roteadorzinho fazendo roteamento entre VLAN e switches camada 2. Estudamos também como configurar switch layer 3 como roteamento entre VLAN. No lugar do roteador, usar um switch layer 3. O que a gente aprendeu a configurar no switch? Configuração geral, colocar senha, ativar SSH, ativar gerenciamento, configurar a VLAN de gerenciamento, a VLAN nativa, IP de gerenciamento, alterar a VLAN nativa de um para outra, configurar a porta de acesso, configurar trunk, configurar o protocolo DTP, criar VLAN, encaminhar VLANs nos trunks, básico do VTP, aqui também no CCNA e CND2, o VTP continua básico, a gente vai estudar melhor o VTP, quem for seguir a carreira de Routing Switching, no CCNP Switch. Roteamento entre VLANs com router on a stick ou switch layer 3, e estudamos também o Port Security. E é claro, tudo isso que a gente conversou agora há pouco sobre como um switch encaminha os quadros. Então a gente já viu boa parte
de uma rede com switch quando ela está funcionando como como um switch camada 2 e também no padrão, né? A gente configurou aqui com as configurações padrões. O que é que está faltando e que é importante em uma LAN com switches camada 2? Ó, aqui eu tenho um switch só, mas e se eu colocar dois switches? Eu vou ligar um cabinho só? Arrebentou esse cabinho, todo mundo que está aqui ó, vai parar de falar? Não dá, né? Então a gente tem que ter redundância. Então o que está faltando? É fazer uma LAN resistente a falhas, tá? Fazer uma LAN que tenha redundância, que possibilite que eu tenha links backups. Nossa, que risco esse risco aqui, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Vamos fazer um risco bonito. Que tenha redundância, né? Porque loops de camada 2 podem criar sérios problemas, tá? A gente quer ter redundância, a gente quer ter link backup, mas não quer ter loop de camada 2. O loop de camada 2, ele pode gerar vários problemas. Então isso aqui, olha, é uma rede altamente redundante, né? Aqui, ó, meu switch de acesso, ó, cada switch eu estou ligando para um switch de distribuição. Os switches de distribuição têm ligação completa entre eles, que estão ligando aqui ó, também é um switch que está ligado aos servidores, então eu tenho redundância completa. Só que se eu não fizer alguma coisa para evitar o loop de camada 2, quando esse cara enviar um quadro por aqui, ele vier por aqui e voltar aqui, ó, isso aqui que é o loop, ou então, por exemplo, por aqui, ou então que ele possa vir por aqui e ficar rodando aqui, ó, isso aqui é um problema sério, a gente deve evitar. Ok? Por quê? Por duas coisas. Primeiro é a chamada tempestade de broadcast. Tá? Tempestade de broadcast eu vou mostrar para vocês na prática como é que a gente para uma redezinha com pouco switch e pouco computador. Tá? A gente vai ver na prática, eu vou tirar o spanning tree dos switches, vocês vão ver que eles vão parar rapidinho de funcionar. Então o que é a tempestade de broadcast? Se você não tem o spanning tree, o que vai acontecer quando esse cara mandar um broadcast aqui nessa porta? Ele vai chegar, vai ver que o MAC de destino é FFFF, FFFF, FFFF. Qual a ação dele? Flooding, né? Ele vai encaminhar para esse segmento. Esse segmento vai receber, esse cara recebeu aqui esse FFFF, FFFF. Qual o procedimento dele? Flooding. Ele vai encaminhar para esse segmento, todo mundo vai receber e vai retornar aqui para esse switch. Opa, mas esse switch ele não enviou o flooding para cá. Sim, ele não enviou para cá, mas ele está recebendo do outro cara. Então esse cara vai receber aqui, vai fazer flooding, que vai mandar para cá de novo, e vai fazer flooding, e vai mandar para cá de novo, e vai fazer flooding, e vai mandar para cá de novo. E isso vai ficar o resto da vida e vai tomando banda das interfaces, tá? Então vai ficar broadcast em cima de broadcast, em cima de broadcast, em cima de broadcast, em cima de broadcast, até que vai chegar uma hora que vai lotar a interface e a tua rede vai parar. Esse é um dos problemas, é a tempestade de broadcast. O outro problema que acontece é a instabilidade de banco de dados, tá? Porque esse cara aqui, ó, por exemplo, agora isso aqui mandou um broadcast. Agora vamos supor que o servidor está enviando alguma coisa que tem que chegar no roteador. Mas ele não conhece o MAC do roteador aqui, ó, esse switch aqui, ó. Ele não conhece o MAC do roteador, não tem mapeado ainda. Então, esse cara vai mandar, o switch vai fazer um flooding, né? Ele vai fazer um flooding aqui perguntando, ó, quem é o roteador tal? O roteador, quando responder o ARP, ele vai responder falando que ele está aqui. Só que essa cópia é recebida por aqui, tá? Então o que vai acontecer? Quando esse cara falou que ele recebeu por aqui, o switch B vai dizer, opa, beleza, então eu conheço por aqui. Só que ele vai falar também que ele conhece por aqui. Aí esse switch vai falar, olha, ele conhece por aqui, ó, por essa porta. E conhece por essa porta, apaga daqui e grava aqui, tá? E vai ficar pulando. Esse cara vai falar que conhece por aqui, aí esse vai falar que conhece por aqui, que vai falar que conhece por aqui, que vai falar que conhece por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. E isso aqui vai ficar saltando, tá? Vai ficar saltando. É um loop de camada 2 que causa uma instabilidade no banco de dados, tá? Então esses são os dois
problemas que a gente pode encontrar de outros vários que podem acontecer. Então é o tempestade de broadcast e instabilidade na tabela MAC, porque esse cara fala assim, olha, eu conheço esse MAC por aqui, aí esse aqui fala, olha, eu conheço por aqui, 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 e eles vão ficar pulando. Que quando o switch conhece um MAC, ele grava na tabela MAC dele. Aí como esse cara falou que conhece por aqui, ó, ele vai apagar essa entrada e pegar a mais nova. Ele sempre apaga a entrada mais antiga e pega a entrada mais nova. Então é isso que vai ficar gerando o loop. Aquele MAC vai ficar pulando de porta em porta. Para acabar com esse problema, a gente não estudou isso no CCNA e CND1, né, no CCNA CCENT. A gente simplesmente acreditou que o switch faz, porque na realidade, por padrão, cada VLAN que você cria é criada uma instância de spanning tree. Então, para resolver esse problema, a gente usa o spanning tree, que é o STP, Spanning Tree Protocol, seguindo o padrão da I3E 802.1D, na Cisco chamado de PVST Plus, tá? Per VLAN Spanning Tree Plus, porque ele faz a mais do que esse cara aqui tem na norma, tá? Ele vai além do que a norma prevê, ok? Então ele previne loops, descobrindo a topologia e desativando os links redundantes desnecessários, tá? Então ele envia um quadrinho chamado BPDU, Bridge Protocol Data Unit, e desabilita os caminhos redundantes com base em um algoritmo, que a gente vai estudar esse algoritmo, tá? A montagem é intuitiva. Imagine que você é o Spanning Tree. Você sabe que para esses caras encaminharem quadro, por exemplo, um computador ligado aqui, ó, ele tem que dar um jeito de chegar aqui para ser encaminhado para a internet, né? Então eu tenho um router on a stick aqui na ponta e vários switches camada 2. Como é que eu faço para ter um caminho livre de loops? Eu vou desligando o cabo. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, daqui para cá eu tenho um cabo ligado direto. Faz sentido eu vir por aqui para vir para cá? Vamos supor que todo mundo tem a mesma velocidade. Não faz sentido, né? Então eu vou lá e eu desligo. Vou desligar esse cabo aqui, ó. Faz sentido eu pegar desse switch aqui, ó, e sair direto para cá ou vir para cá, ó. Eu já desliguei, então não faz sentido. Agora eu tenho um último switch aqui por baixo, né? Eu tenho que ter um caminho só para chegar até esse switch. Veja aqui, ó, que ele tem duas interfaces aqui e uma por aqui, ó. Se tem todas as mesmas velocidades, aqui tanto faz, né? Então, por exemplo, eu vou desabilitar essa porta, vou desabilitar essa interface e vou deixar chegar por aqui, ó. Então, no final, para esse switch chegar até o roteador, ele vai por aqui, ó. Esse switch vai por aqui e esse switch vai por aqui. Então, eu tenho isso aqui, ó, SW1 ligado com SW3, ligado com SW4, que está ligado com SW2. Eu tenho uma topologia livre de loops. Eu tinha um cabo aqui que eu desliguei, né? Eu tinha um cabo aqui que eu desliguei e eu tinha um cabo aqui que eu desliguei. O Spanning Tree vai fazer a mesma coisa, ele vai sair desligando o cabo, tá? Ele vai sair desligando portas. Ele não desliga um cabo inteiro, ele desliga uma porta. Ele vai pegar ou a porta que está aqui ou a porta que está aqui e desabilitar uma das duas e evitar loop, tá? Aí, qual é a vantagem do Spanning Tree a desligar cabo fisicamente? A desvantagem é que se arrebentar esse cabo, sozinho ele consegue, por exemplo, ligar esse aqui, ó, e esse switch 4 continua falando aqui, ó, via 3 e 2 para chegar até 1 e o 3 vai para o 2 até chegar a 1. Então a grande vantagem do Spanning Tree é que ele é automático, tá? Você não precisa ficar ligando o cabo e desligando o cabo, ou então dando shut no shut nas portas, né? Sozinho ele detecta que o loop foi estabelecido e desliga os loops. Se um caminho principal caiu, ele vai detectar sozinho e vai ativar o caminho backup, ok? Então aqui eu tenho uma topologia em 3 camadas, né, onde eu tenho aqui os switches de core, distribuição e acesso. Eu estou fazendo aquela ligação padrão, né, ó, aqui eu tenho links físicos ligados aqui, ó,
Por exemplo, esse switch está ligado com esse switch de distribuição, com esse aqui, ó. Esse aqui também, ó, está ligado com esses dois, esse aqui está ligado com esses dois, e esse aqui está ligado com esses dois. Então, se cair um cabo, ele tem outro para sair. Se cair um switch de distribuição, ele tem um outro switch como caminho redundante, tá? E veja que no final, de todos esses cabos que eu liguei, que eu tenho aqui, ó, 2 para cada switch de acesso, só um cabo fica ativado. Ó. Link ativo é só esse aqui. Ó. Então esse aqui por aqui, esse aqui por aqui, esse aqui por aqui, esse aqui por aqui. Ó, aqui, ó, esses 3 estão vindo para esse switch e tem esse cara aqui como reserva. Ó. Esse aqui, ó, também está inteiramente como reserva. Então se arrebentar um cabo aqui, ó, por exemplo, arrebentou esse cabo, os quadros vão ser encaminhados para esse switch. Tá? Se arrebentar o switch inteiro parou, mesma coisa. Ó. Esses 2 switches aqui, ó, vão encaminhar para esse switch do meio os quadros deles. Ok? Então isso aqui é uma topologia. No final, o Spanning Tree ele monta uma topologia livre de loops. A gente vai ver também depois, não é agora, né? Por exemplo, se eu tenho 2 links ligados aqui, ó, entre os switches, um deles vai ficar desligado. Tá? A gente vai ver que o Spanning Tree tem um recurso, na realidade não é um recurso do Spanning Tree, existe um recurso no switch chamado Port Aggregation, que eu posso deixar essas 2 portas ligadas como se fosse um tubo só, tá? Evitando que o Spanning Tree desligue uma das 2 portas. A gente vai estudar isso aqui também. O que é que a gente tem no BPDU, né? O que o Spanning Tree troca para poder montar a topologia livre de loop? Então, simplesmente o BPDU é isso aqui. Ele tem poucas informações. Ele tem o Root Bridge ID, custo até o root e alguns valores de timers. Isso é o que importa, tá? Em cima aqui, ó, tem versão do protocolo, tipo de BPDU e flags. Isso aqui para o CCNA, para o ICND2 também, né? Quando a gente fala em CCNA, tem que lembrar que o CCNA é o conteúdo do ICND1, que é o CCENT, mais o ICND2. Se eu falo CCNA, eu estou falando de tudo, tá? Então aqui, ó, para a prova do ICND2 ou para a prova do CCNA Composite, isso aqui não é importante, tá? O que a gente usa? A gente usa esses campos aqui de baixo, tá? Esses campos aqui de baixo. Então, o que é o Root Bridge ID? É um ID, uma identificação que identifica quem é o Root Bridge, tá? Quem é o Root Bridge? Root Path Cost, custo até o Root Bridge. Qual é a velocidade que eu tenho, qual é o caminho acumulado que eu tenho para chegar até o root, o melhor, tá? Bridge ID é o identificador do próprio switch. Se esses 2 aqui forem iguais, quer dizer que o teu switch é o root, né? Que o teu switch é o root. No começo do Spanning Tree, como ninguém sabe quem é o root quando ligou, o teu switch manda o valor que ele tem de Bridge ID como root, tá? Então todos os switches, quando começa o Spanning Tree, eles falam que eles mesmos são os roots. Custo até o root é um valor que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Existem valores padrões para cada tipo de link. E os timers, aqui tem os timers, tá? Max Age, Hello e Forward Delay. Isso aqui é configurado só no root para o Spanning Tree. Então o STP padrão, que é o PVST Plus 802.1D de dado, os timers são definidos pelo Root Bridge, tá? Esses timers aqui são definidos pelo Root Bridge. O Hello Timer é o valor de quanto em quanto tempo o switch tem que mandar BPDU, padrão 2 segundos. Aí tem um Max Age Timer, que é um valor que se acontece alguma coisa, o switch tem que ficar 20 segundos parado sem fazer nada, até expirar esse valor. E tem o Forward Timer Delay, que é um tempo de encaminhamento que o cara também tem que esperar até poder encaminhar. A gente vai ver depois que para uma porta de um switch poder encaminhar, pode levar até 50 segundos, tá? Pode levar até 50 segundos. Por causa desses timers. Por isso que quando você liga um switch que nunca foi configurado, a portinha dele fica alaranjada por um tempão até o computador conseguir falar. É por causa desses timers todos, ok?
O que é o Root Bridge ID? Na realidade, o que é o Bridge ID? Tá? O Bridge ID que os switches utilizam para se identificar dentro de uma rede Spanning Tree, ele é formado por dois campos. Um campo chamado Priority, Bridge Priority, e outro campo que é o MAC Address do switch. Tá? Esse MAC Address eu tiro com o Show Version. É o MAC Address que está no Show Version. Tá? Por padrão, todo mundo tem o mesmo valor de prioridade, 32.768. Mais o MAC Address dele aqui atrás. Então, eu tenho aqui um exemplo. Para VLAN 1. Então, ele tem o valor 32.768 mais o VLAN ID, 2 pontos o MAC. Então, 32.769, 0211, 1111, 1111. Tá? Então, a gente tem aqui, esse é o Bridge ID de um determinado switch que tem o MAC 0211, 1111, 1111. Por que 32.769? Porque esse valor ele tem que identificar em que VLAN ele pertence, né? Então você soma o valor do VLAN ID aqui com o Bridge Priority e é esse valor aqui, que vai ser colocado na prática quando você der um show Spanning Tree, por exemplo, é esse valor que vai aparecer. Se o cara está na VLAN 10, vai ser 32.778. Se o cara está na VLAN 2, vai ser 32.770, tá? Mas na realidade, o valor padrão é sempre 32.768. Esse valor que é somado aqui, é para identificar a que VLAN esse cara pertence, tá? Então você tem um cara que é somente para identificar a que VLAN que ele pertence. Então com esse valor do Bridge ID, que a gente vai ver depois, que eu determino quem é o Root Bridge, tá? O Root Bridge é o que tem menor Bridge ID. Então, Bridge ID, que é o BID, quem tem esse menor valor aqui, vai ser o Root Bridge. E você tem um Root Bridge para cada VLAN, tá? Por isso que o nome é Per VLAN Spanning Tree, PVST, tá? Per VLAN Spanning Tree. Eu tenho Spanning Tree para cada VLAN. Quem tem o menor BID ganha, vai ser o Root Bridge. Esse cara aqui, então, esse valor que tem aqui, quando o Spanning Tree fechar, né, quando o algoritmo do Spanning Tree calcular tudo e finalizar o cálculo, isso aqui vai ser o menor BID. E aqui é o Bridge ID do teu switch. Aquilo que eu falei, se esses dois aqui forem iguais, quer dizer que o teu switch é o root. O teu switch foi o que foi eleito como root. O algoritmo do STP usa então o BPDU para fazer o quê? O que ele faz com aqueles valores, né? Primeiro, ele tem que eleger um root bridge. Então você vai chegar e falar assim, tem um cara aqui, que ele é o raiz. E até ele eu tenho que calcular uma topologia livre de loops, tá? Eu tenho que ter uma referência, ele é o cara que é a referência. Então até ele que eu vou calcular a topologia livre de loops. Então eu posso ter um cabo ligado aqui, um cabo ligado aqui, um aqui, um aqui, mas ativo vai ter um caminho só até o root bridge, tá? Então esse aqui é o nosso root bridge. Esse bridge, ele vem, esse termo, porque o Spanning Tree vem antes dos switches, tá? Então ele não usa o termo root switch, apesar de você chegar e ver na bibliografia, você pode ver root switch, root bridge. Normalmente se usa root bridge porque isso aqui vem do padrão original do Spanning Tree. Então o root bridge é aquele cara que anunciou um BPDU com um menor bridge ID. Então tá aqui, lembrando o que é o bridge ID, né? É uma prioridade mais um MAC. Como todo mundo tem a prioridade padrão igual, quem define na realidade é o menor MAC. Na prática, se ninguém configurar nada, se ninguém colocar nenhum comando, o menor MAC ganha. O MAC está em hexadecimal. Então você tem que saber diferenciar números hexadecimais, tá? Você tem que saber que hexadecimal é menor do que o outro.
É simples, a gente vai ver na prática que é um negócio simples, porque normalmente esse começo aqui, ó, ele é igual para todo mundo e o que diferencia aqui no último ou no segundo campo aqui do MAC, tá? Não é uma coisa difícil não. Depois que eu determinei quem é o bridge, eu tenho que determinar os caminhos que vão ficar ativos, os caminhos que não têm redundância. Isso é feito por uma eleição de um negócio chamado root port. Então eu tenho um bridge raiz, está aqui o meu raiz, está aqui. Aí, opa, deixa eu fazer um negócio aqui. Então aqui a gente tem o nosso raiz, o root, e a partir dele eu vou ter um monte de switch que não é root. Vamos supor que eu tenho 4 switches aqui, ó, ligados que não são root, né? Só tem um root. Aqui tem mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos supor que eu tenho um cabo aqui, um cabo aqui, um cabo aqui, um aqui, um aqui. Isso aqui é ligação física, tá? Agora, só pode ter um caminho ativo até o root. O caminho ativo até o root tem uma porta que liga ele até o root. O nome dessa porta é root port, tá? Ou RP. Então as root ports são aquelas que vão determinar o caminho livre de loop. São as portas que têm o menor custo até o bridge raiz, tá? O que é o custo? O custo é um valor, ó. Porta de 10 MB tem custo 100. 100 MB 19, 1 GB 4, 10 GB 2. Então, por exemplo, a gente tem isso aqui, ó. Aqui tem um link de 100 MB, um link de 100 MB e um link de 10 MB. Tá aqui, ó, A, B e C. E vamos supor que o A foi eleito como root. Porta de 100 MB tem custo de 19, tá? A porta de 10 MB tem custo de 100. Aqui está o C. Para A, aqui também tem um custo de 19. Então, ó, de B para eu pegar esse link, eu tenho 19. E de B para pegando o link de baixo, eu tenho 119. Qual que é melhor? É melhor o caminho que tem 19, né? Então eu vou deixar esse caminho aqui ativo. Mesma coisa de C para A. Eu tenho um caminho de 19 aqui e aqui por baixo eu tenho um caminho de 119. Então aqui vai ficar ativo. Então eu tenho uma root port aqui e eu tenho uma root port aqui. É simples assim. Essa é a análise das root ports, tá? É quem tem o menor custo até o raiz. Depois que eu determinei as root ports, eu tenho que determinar que portas vão ficar ligadas em caso de loop, as designated ports, tá? Ou DP aqui, as designated ports. As designated ports são todas as portas no não root, tá? Que vão ficar, que pertencem a links redundantes, mas vão ficar ativas. E o primeiro critério também vai ser o menor custo até o raiz, tá? Esse é o primeiro critério, com aquele mesmo cara ali. E as portas que não são designadas, as portas não designadas, elas devem ficar bloqueadas, tá? Elas vão ficar num estado chamado BLK ou Alt-N aqui, que é alternativo. A gente consegue ver com comandos que ele fica como uma porta alternativa, uma porta bloqueada, tá? Então veja, no final, aquela nossa topologia, deixa eu só apagar aqui e voltar aqui, ó. No final, aquela topologia, por exemplo, aqui, ó, tem um switch aqui, um aqui e para cá, né? Então eu tenho aqui o switch A, B e C. Esse cara aqui é root, tá? Aqui eu tinha um custo de 19, aqui 100, aqui 19. Eu tenho aqui uma root port, eu tenho aqui uma root port. Quais portas são designadas? Primeiro, todas as do root. Então aqui eu tenho uma porta designada, uma porta designada. Então eu tenho 2 links ativos. Aqui eu tenho um link inativo, né, que é backup. Agora, uma das portas tem que ficar como designada e a outra porta bloqueada. Qual delas fica como designada? Aquela que tem menor custo até o raiz. Ó, essa aqui eu tenho um custo de 19, essa aqui tem um custo de 19. Opa, empatou. Quando empata, normalmente o menor MAC vai ganhar. O menor MAC que está sendo anunciado, né, dentro do BPDU. Então eu teria que saber o MAC do B e o MAC do C para ver quem vai ficar designado. Vamos supor que o MAC do B é menor que o MAC do C. Então essa porta fica como designada e essa aqui fica como bloqueada. Então normalmente o que resolve o empate
é o menor MAC, tá? Existem outros critérios de desempate? Existem, a gente vai ver aí ao longo do capítulo, tá? Então, em caso de empate, normalmente a escolha da root port ou da porta designada, ela é feita através do bid, tá? Então você tem dois switches assim, ó. E aqui no meio a gente tinha que determinar, né? Quem vai ficar como designated port e quem vai ficar bloqueado. Qual das duas? Então vai ser o cara que tiver menor MAC, tá? Quem tem o menor MAC, quem tem o menor bridge ID, né? Se tiver tudo padrão, o bridge ID ganha quem tem o menor MAC. Agora, e se eu estou com um switch e ele tem duas portas ligadas até o root? Aí quem decide é um parâmetro chamado port priority, tá? A prioridade da porta, que é por padrão uma prioridade de 128 mais o port ID. Por isso, se eu tenho aqui o fast 0/1 e fast 0/2, a fast 0/1 fica ligada e a fast 0/2 fica desligada, tá? Então a root port vai ser a fast 0/1. Por isso que normalmente a menor porta, quando você tem portas de velocidade igual, vão ganhar, as menores portas vão ganhar sempre, né? Quando a gente tem velocidade igual entre duas portas, tá? E para verificar a topologia, a gente tem esses comandos aqui, o show spanning tree interface e o interface ID, show spanning tree VLAN e o VLAN ID. Você pode usar as opções root ou bridge. Então, por exemplo, show spanning tree root vai mostrar informações do root bridge. Show spanning tree bridge vai mostrar informações do teu próprio switch. Então aqui mostra do root, aqui mostra do próprio switch. Tá? Ah, mas se o meu switch for o root, os dois comandos vão ser iguais, não tem diferença. E você também tem um debug chamado debug spanning tree events, que você consegue ver o spanning tree subindo, mudança de topologia, esse tipo de coisa assim. A gente vai ver na sequência um exemplo prático com uma topologia real que eu criei. Então a gente vai ver essa topologia, ela já está montada, ela está configurada no padrão, tá? Só foi configurado hostname, esse tipo de coisa assim, e as portas como trunk, como acesso, tá? Então ela tem aqui, ó, um roteador servindo como router on a stick, né? Ele faz o roteamento entre VLANs. Na fast 0/1 do switch chamado SW3, eu tenho um hub, na realidade é um switchzinho, tá? Um switch não gerenciado, e eu tenho outros dois roteadores aqui. E aí eu tenho dois trunks ligados do switch 3 para cada um dos outros switches, ó. Então eu tenho o switch 3, 4, 5 e 6. Então a porta 20 e 21 está com 4, 22, 20 e 21 está com o 20, 21, 22, 20... Não, então está errado aqui, tá? Aqui é 19. Então a porta 19 e 20 estão com o 4, 20 e 21 e 22 com o 5, 23 e 24 com o 6, tá? Então é assim, ó, 19 e 20, 21 e 22, 23 e 24 do switch 3. Esse aqui está ligado com a porta 23 e 24 do switch 4, 23 e 24 do switch 5, 23 e 24 do switch 6, tá? Então, dessa maneira aí que a gente está ligado. Então, da porta 19 até a 24, elas estão ligadas como trunk no switch 3 e conectadas ao switch 4, 5 e 6. Tá? Fast 0/1 está como trunk ligado aqui com o roteador, que está fazendo o router on a stick. Essa porta aqui, o Fast 0/2 que está com o hub, é uma porta de acesso. E aí a gente vai configurar o spanning tree e vai também verificar. Na primeira parte do exemplo prático, a gente vai verificar a MAC address table, eu vou colocar a loop de roteamento e a gente vai verificar como é que ficou o spanning tree nesses switches, tá? A gente vai verificar qual é o MAC deles, calcular qual é o bridge ID, verificar quem vai ser eleito como root, determinar as root ports em quem não é root e determinar quem são as portas designadas e quem vai ficar como bloqueada em cada switch. Aí nós vamos usar aqueles comandos shows aqui, ó.
show spanning tree, show spanning tree VLAN ID, show spanning tree root, show spanning tree bridge, para verificar como é, se aquilo que a gente previu, né, com as continhas realmente aconteceu com os switches, ok? Então na próxima videoaula a gente vai fazer esse exemplo prático. E aí na sequência a gente vai aprender a configurar o spanning tree, a tunar o spanning tree, né? A gente vai definir quem é o root bridge, alterar parâmetros de porta, configurar também Ether Channel, Port Fast, BPDU Guard e ver alguns conceitos de troubleshooting para fechar o capítulo 2. Então pessoal, se vocês quiserem dar uma estudada no capítulo antes de passar para o próximo vídeo, seria interessante dar uma lida, tá? Para reforçar os conceitos e quando a gente for para aquele vídeo com a prática, vocês terem uma visão melhor do que vai acontecer. O exemplo que eu dei de spanning tree, ele é diferente desse aqui. Lógico, para vocês terem exemplos diferentes, né? Então vocês vão ter vários exemplos, nos exercícios vocês vão pegar topologias diferentes, tá? Porque uma das questões que podem cair, que é quase certa que vai cair tanto no ICND2 quanto no CCNA, é definir a topologia do spanning tree com switches ligados por padrão, tá? Por exemplo, vai perguntar quem é o root, que switches não são root, tá? Quem é root port, por exemplo, quem está como designated port, qual é o final da topologia, né? Por onde que os quadros vão estar sendo encaminhados. Então isso aí são perguntas que a gente tem que saber calcular com o spanning tree configurado por padrão, tá? Sem você mexer em nada, e depois também a gente alterando as coisas. Pessoal, então ficamos por aqui por enquanto e até o próximo vídeo. Obrigado aí pela audiência e no próximo vamos ver essa topologia prática. Obrigado.